exatamente numa pequena porção, ele simplesmente não age. Por exemplo, com relação a essas alterações celulares, aqui a gente está vendo as N metades, né, de um cérebro normal. Olha que bonitinho, a chamada massa cinzenta, que não é cinzenta, né? Ó, tudo aqui bonitinho em volta. E a massa branca, o leucocéfala, que é o termo correto, que fica aqui no interior do cérebro. Nessa outra M metade, eu já tenho o cérebro de um indivíduo afetado pelo Alzheimer. E o que a gente está vendo de diferente um do outro? Nesse do Alzheimer, percebam que ele tem, né, espaços vagos, vacúolos, tem outros nomes que o pessoal dá para isso aqui, tá? Que é justamente destruição da matéria, destruição do neurônio. Nesse caso específico, é a destruição da bainha de mielina. Lembra que a gente já falou da bainha de mielina? Qual é a função da bainha de mielina? Proteger, né, a célula nervosa para que não haja curto-circuito. Agora você imagina uma área que não tem bainha de mielina. Como você acha que está os neurônios em volta daqui? Queimou tudo, né? Deu pânico. Entrou em curto-circuito, fiação foi descascada. Então, essas áreas que foram afetadas com a degeneração da bainha de mielina estão todas em curto. E aí é aquilo que eu falei anteriormente. O nosso cérebro é todo mapeado. Se isso aqui está, e na grande maioria, essa partezinha aqui de baixo, que é o hipocampo, deixa eu ver uma imagem mais. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, essa aqui é a menorzinha. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui. Esse aqui foi destruído. Olha só. Não dá para ver. Mas essa parte aqui, pode vir que essa outra, né? Isso aqui essa áreazinha aí é que é a responsável pela memória. Olha que show! Professor, é só isso aqui que é responsável pela memória? É. E esse monte de estrutura no cérebro aqui é responsável pelo quê? Sei lá, um vai ser responsável aí pelas sensações de calor, o outro é responsável pela sensação de sede, o outro é responsável pela sensação de bem-estar, o outro é responsável e por aí vai. Mas é só isso aqui, tá? Só esse corpinho aí. Olha ele bonitinho aqui, eu vou para lá para outro e volto para cá. Ó, só isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Parece uma célula assim, uma célula, como o pessoal chama. Que é o chamado hipocampo. É só isso, aí aqui está bonitinho porque aqui é uma coisa, que é o responsável pela memória. Bacana. Olha como é que está o cérebro de um indivíduo com Alzheimer. Cadê o hipocampo aqui? Não existe. Se não tem hipocampo aqui, o que aconteceu com a memória desse indivíduo? Já era. Esse mesmo hipocampo aqui e aqui que não existe mais, ele não só é responsável pela memória, por guardar tudo que a gente aprende, como ele é responsável pelas novas aprendizagens. Então, tudo que você ouve de novo, tudo que você vivencia de novo, a experiência é espalhada pelo cérebro, como a gente falou, então vai ter o centro do prazer, vai ter o centro da raiva, o centro da dor, mas o processamento de toda essa informação fica guardada aqui. Então não adianta eu vivenciar hoje um dia com vocês excelente, a gente ir lá para a praia da lua, todo mundo ficar bêbado, tomar banho, aquela coisa toda. Se amanhã eu não vou me lembrar de nada, porque eu não tenho mais hipocampo para guardar a memória. Então eu só vivo o agora. Assim é a realidade de uma pessoa com Alzheimer avançado, ou seja, quando o Alzheimer já destruiu todo o hipocampo. Ele vive o hoje. Todo dia para ele vai ser o hoje. Não existe mais a criar memórias desse indivíduo. Não armazena mais nada. Biologicamente, impossível. E quimicamente, também. Porque não adianta você liberar neurotransmissores desse indivíduo se ele não tem onde guardar mais nada. Ele não queima mais nada. Entendeu? Então, professor, mas aí
Vamos perder tempo, né, com uma pessoa, tá? Só dá trabalho, se for Alzheimer, vamos botar no vazio, fazer aquela coisa toda. Não, pessoal, vamos viver o dia. Todo dia não é um dia novo, então todo dia vamos dar a chance de ter uma experiência nova. Não é porque ele não vai se lembrar. Ah, não vou levar ele para passear lá no zoológico, não, que amanhã ele nem se lembra que foi no zoológico. Pô, mas ele viveu hoje. Então hoje, né, para ele que vai importar nessa situação aqui. Pode falar, meu querido. Minha palavra que ela quer saber se o Alzheimer pode ser adquirido ou ele somente algo que você herda. Não, o Alzheimer, ele é uma tendência genética. Todo mundo, a maior parte da sociedade, tem predisposição. Agora, necessariamente não quer dizer que vocês vão desenvolvê-lo. Professor, existe como eu, se eu nasci, venho de uma família onde meu avô teve Alzheimer, minha tia teve Alzheimer, você quem teve Alzheimer, eu tenho a chance, provavelmente, cada DNA da sua família desenvolver o Alzheimer. Eu posso evitar? Não. Mas eu posso retardar? Posso. Então, evitar eu não vou evitar. Que seja com 80 anos, 90, 100 anos, 110 anos, em algum momento, uma vez que você tem a genética, ele vai se manifestar. Mas eu posso evitar que ele venha cedo e vou jogar ele o mais distante possível na minha vida. E como é que a gente vai evitar isso? Com aquilo que vocês com certeza já escutaram todo mundo falar. Vamos exercitar a leitura, não é isso? Então, quanto mais você lê, quanto mais tem uma coisa que ela é chave, pessoal. Isso qualquer psicanalista, qualquer terapeuta vai dizer para vocês. Sabe aquele joguinho de palavras que a gente faz, que a gente compra, né? Aquilo é excelente. Isso, palavras cruzadas, as palavras, aquilo é excelente. Então, compra uma revistinha daquele de palavras cruzadas, vez por outra fica resolvendo. Gosta de ler, pega um livro agradável e fica lendo. Agora, o que acontece? Não adianta você, não, professor, eu tenho um livro que eu sempre leio ele. Eu adoro ele, é a raposa, o cavalo, o menino e sei lá, a coruja, uma coisa assim. É lindo o livro, ele é cheio de lições, ele é um livro poético, a mais maravilhosa do mundo. Só que ele não está mais estimulando a tua processo de memória. Muito pelo contrário, toda vez que tu lê, só está revendo a mesma situação, tu não está forçando nenhum neurônio novo, não está criando nenhuma sinapse nova. Ela só está indo por onde ela já conhece. Ela só está fazendo o caminho que ela já conhece. Então isso não é exercitar o cérebro. Exercitar o cérebro é tu pegar uma coisa que tu não gosta, uma coisa que tu não faz e vai começar a fazer. Por exemplo, curso de psicologia. Aí tu tem que estar aqui assistindo aula até hoje, não sei o que, vendo essa situação toda. Está criando sinapses novas. Pode até ser que tu sentiu uma chance, cara, eu não vejo a hora dessa aula acabar. Mas é uma sinapse nova, me agradeço. É uma sinapse nova que eu estou forçando a criar em vocês. E isso estimula, aí isso retarda o desenvolvimento do Alzheimer. Mas aí, sintetizando tudo, né? Mais uma vez, se você nasceu com predisposição genética, sinto muito, meu querido, você vai desenvolver o Alzheimer. Professor, mas eu posso evitar de desenvolver o Alzheimer com 50, 60 anos? Posso, fazendo isso que eu estou dizendo. Aí você vai ter só com 70, 80 anos. Mas você vai ter, ganhou um bocado de ano de memória, né? Ganhou um bocado de vida. Beleza? Infelizmente é assim que funciona. Por conta disso daqui, uma vez que começa o processo de degeneração, ele é por enquanto, ele é irreversível. Por enquanto. Vai que futuramente a gente acha um medicamento que cesse. Parou a degeneração. Ótimo. Achamos a cura para o Alzheimer. Mas enquanto não tiver, a gente só consegue retardar ela. Tá? Então, bora lá. Voltando para cá. Com relação às alterações celulares e doenças relevantes para a psicologia, meus queridos. A esquizofrenia, tá, que a gente já fez vários comentários sobre ela, consiste numa alteração sináptica e também dos receptores, principalmente dopaminérgicos. Com relação à depressão, baixa disponibilidade da serotonina e da noradrenalina. E na doença de Alzheimer, que é uma menção nova que a gente está vendo aqui, consiste na própria
degeneração celular, ou seja, degeneração neuronal, e também do acúmulo de placas beta-amiloide. Professor, que diabo é isso? Aqui, ó, tá? Tá vendo essas bolinhas cinza? Parece umas sujidadezinhas. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Aqui, ó. Né? O que é isso daí? Conforme o neurônio morre, ele é desmielinizado, ele produz essa sujidade, ele produz esse restinho. Aí fica assim, ó. São placas amiloide. Essas placas amiloides dificultam a sinapse. Então, além da célula morrer, ela ainda dificulta a vida das outras. Quanto mais placa amiloide você tiver no seu sistema nervoso central, mais avançado, ou melhor, menos memória você retém. Professor, pode acontecer de eu ter muita placa e ter pouca destruição do sistema nervoso? Pode. Pelo seguinte, a gente nunca vai usar, você está olhando aqui, né? Professor, mas é só essa áreazinha é responsável aí pela memória? É, mas olha só que massa. Isso aqui tem tanto neurônio, pessoal, tem tanto neurônio para ser utilizado, tanta sinapse para acontecer só nesse pedacinho aqui do sistema nervoso, que você poderia viver facilmente até os 1000 anos de idade e não ia usar todas elas. Tá? Então a gente morre com nossos 80, 90, 100 anos sem usar nem 10% disso daqui. Então, o que acontece? Ou o que pode acontecer? Como, por exemplo, em alguns tipos de Alzheimer. Eu começo a destruir, né, a doença começa a destruir alguns neurônios que não afetam a memória. Porém, ele começa a formação das placas mieloide, tá? A amiloidose. E aí eu vou ter essas placas de amiloidezinha não relacionadas ao neurônio que eu uso para memória, mas começa a ficar com a memória dificultada, porque ela começa a atrapalhar a transferência de informação. Então é assim, ó, você fica esquecido, vamos traduzir, você fica esquecido. Não, eu me lembro disso, mas está meio confuso, eu não me lembro bem como é que aconteceu, assim, assado. Você começa a ter falhas na sua memória. Ela continua lá, a sua memória continua lá. Mas e por que ela não está passando, professor? Por que o caminho da sinapse não está acontecendo? Porque tem uma placa atrapalhando. Aí o que a medicina já tem? Medicação para reduzir essas placas amiloides. Aí você consegue melhorar a sua memória. Ele ainda não acaba completamente, tá? Ele não acaba completamente com essas placas, mas ele melhora bastante. Então, assim, por isso que a gente diz que é uma doença, embora neurodegenerativa, mas com tratamento. Então, fazendo o tratamento certo, e aí tem que fazer esses exercícios de ler coisas novas, né? Mais uma vez, não adianta ler o mesmo livro, a mesma revista, o mesmo sei lá o que, repetido, se você não gera novas sinapses. Tem que gerar novas sinapses. Compra lá o caderninho lá de caça-palavra para você ir, desde agora, já se preparando. Tá? A minha mãe teve Alzheimer e dela avançado, ela simplesmente esqueceu como falar. Ela parou de falar, ela parou de andar e já estava parando até de deglutir. Né? Aí a gente tinha que ter fono, todo o tempo fisioterapeuta com ela. Isso tudo tem a ver com essas... Só com esse bichinho aqui. Tá? A gente vai ver o restante, tem uma aula que a gente vai dividir o cérebro para vocês, e aí eu vou mostrar qual é a parte responsável pelo equilíbrio, qual é a parte responsável por ingestão dos alimentos, qual é a parte responsável por dar o sono, o aceite. A sede fica aqui bem no meio, assim, no centro da sede da gente. Tá? O centro da sede. Toda vez que ele começa a perceber desidratação no corpo, ele ativa o hormônio da sede e ele faz você pedir água. Então, eu estou precisando de água, estou precisando de água. Acho que eu já até comentei isso aqui. Quando você só bebe água porque está com sede, é sinal de que você só bebe água quando já está desidratado e quando já está fazendo mal para o cérebro de vocês. Eu só bebo água quando eu estou com muita sede. Então você está judiando o seu sistema nervoso central. Por isso que os médicos dizem o que pra gente?
Isso, tem que ficar bebendo água, não sei quantas garrafas por dia, mesmo sem estar com sede. Opa, bebe água, opa, bebe água. Porque se você só bebe água quando está calado, não bebe, né? Quando você só bebe água quando está com sede, você já prejudicou o seu sistema nervoso central. São muitos detalhes que a gente tem que ter ao longo da nossa vida, né? Muitas bobagens, mas é o que faz a gente ser um indivíduo humano. Então, olha só, com relação ao Alzheimer, né? Que não só é a questão dos neurotransmissores que não vão ter aonde ser captados, como... Professor, com licença, eu poderia falar com o representante de turma? Pode sim. E não pensa, tá atrapalhando de mal, vai. Então é isso, meus queridos. Tá. Professor, Foi. pode ocorrer alguma coisa, tipo, a pessoa sofreu um acidente e aí ela perde a memória. Isso é comum mesmo, antes mesmo da velhice? Isso pode mesmo acontecer? Muito tranquilo de acontecer. Pode até ser induzido também, tipicamente. Você fazer o indivíduo perder a memória. Tá? Antigamente, hoje não é mais permitido, mas existia uma prática, principalmente para detentos, que se chamava lobotomia. A lobotomia, ela conhece, uma vez que você tem mapeado as áreas do cérebro responsável pelo comportamento, responsável por tudo, você tentava, entre aspas, né, destruir aquela área específica para que aquele comportamento ou aquela situação não se repetisse mais. O pessoal introduzia os ferros pelo nariz, fica mais para cá, vai assim, vai assado, aí mexia, destruía, enfim, eram umas atrocidades. Mas onde é que eu quero chegar? Dava certo. Tá? É uma atrocidade você destruir o sistema nervoso do outro, destruir o cérebro do outro, uma área específica, mas dava certo. Tá? Então, no caso de um acidente, dependendo se aquela área específica, ela ficou, aí bora lá, é demasiada. Professor, o que é demasiada? É quando ele fica com aumento da quantidade de líquido, tá? Que é o edema. Já ouviram falar dessa expressão edema? Inchaço? Não, inchaço. Então, sim, isso acontece também no sistema nervoso central. Então, bateu com a cabeça num acidente de carro, alguém deu uma porrada na tua cabeça com um taco de beisebol ou alguma coisa do tipo, pode gerar uma área demasiada no sistema nervoso central que você vai ficar com problema nos neurotransmissores e no próprio funcionalidade elétrica daquela área. Passou o problema, você volta ao normal. Outra situação que pode acontecer, inflamação. Então existem algumas bactérias, vírus, fungos que eles atuam no sistema nervoso central, vai causar essa inflamação, infecção, e aí enquanto não for resolvido, você pode perder a memória. Pode acontecer ainda de você sofrer uma destruição por conta de um tiro. O cara deu um tiro na cabeça do outro, destruiu aquela área, aí você não volta mais, você se lascou. Aí vai perder a memória para sempre. Mas tem várias situações que levam a perda de memória, sim. Tá? Tem um caso de 1980, onde o cara tinha um transtorno obsessivo compulsivo, mas ele era focado em dieta, então chegou um tempo que ele não conseguia limpar o suficiente, então ele decidiu que a melhor opção dele era cometer suicídio. Ele pegou uma arma, ele acertou o lóbulo frontal esquerdo, parece. Aí ele foi levado para emergência, conseguiram tirar as balas, mas com um fragmento. E esses fragmentos, no decorrer das semanas, foram destruindo a parte responsável pelo transtorno compulsivo dele. Aí ele perdeu esse toque, virou uma pessoa normal. Exatamente, deixa eu ver se eu acho que tem uma aula, estou falando muito a carro eu acho que essa aqui foi a exceção. Só abrir aqui, que a gente vai ter uma aula disso ainda, pessoal. Aí eu vou mostrar exemplos, igual o que o colega está falando, cara que levou facada na cabeça, cara que levou porrada de peso, cara que sentou um vergalhão atrás da sua cabeça dele. O que aconteceu com esses indivíduos?